E aí, nono ano, beleza? Hoje nós vamos mostrar como que o modelo atômico de Dalton foi importantíssimo para que a gente pudesse compreender como que as reações químicas acontecem, especialmente do ponto de vista quantitativo. Tomemos como exemplo a reação química descrita a seguir. H2O, dando origem a H2 mais O2. Água líquida transformando-se em gás hidrogênio e gás oxigênio, por meio da eletricidade. Olha o raiozinho em cima da setinha. Mas precisa saber dessas equações de cor? Precisa compreender isso, ter isso tudo decorado? Não, não há necessidade nenhuma. A gente só vai entender o que seria a representação da reação química e por meio do modelo atômico de Dalton, o modelo que trata o átomo como se fosse uma esfera bem pequenininha, rígida, indivisível, indestrutível. Certo? Então nós estamos lá no início do século XIX. 1808, 1807, nessa época que Dalton começou a mostrar os seus postulados. Enfim, nós já sabemos qual é o modelo de Dalton. Agora vamos entender por que ele é útil para compreender as reações químicas. Isso é até bacana, viu? Vocês vão gostar de fazer isso. Eu vou representar os elementos envolvidos aqui na reação. Eu tenho dois elementos. Eu tenho o elemento hidrogênio. Então, olha, eu tenho o átomo de hidrogênio, certo? E tenho também o átomo de oxigênio. Então, tem dois elementos químicos, o elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio. Então, eu tenho átomos do elemento de hidrogênio e átomos do elemento químico oxigênio. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer uma representação para esses dois átomos. Eu vou desenhar o meu átomo de hidrogênio como se fosse uma bolinha bem pequenininha, azul. E eu vou desenhar o meu átomo de oxigênio como se fosse uma bolinha grande, vermelha. Vamos então verificar como seria essa reação química. Olha, H2O. Eu tenho então dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas por que um? O 1 ele pode ser escondido. O númerozinho que está embaixo, quando ele for 1, ele não precisa aparecer. Mas eu sei que tem um átomo de oxigênio ali. Esse número de baixo, esses dois, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Vamos anotar aqui do lado, que é importante saber essa informação. Coeficiente Desculpa, gente, coeficiente estequiométrico não. Ele é o índice de atomicidade. Índice de atomicidade. Desculpem. Índice de atomicidade. É esse aqui, ó. Certo? O índice de atomicidade, porque ele indica quantos átomos existem aqui dentro da molécula. O coeficiente estequiométrico é outra coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ok? Então, esses números de baixo, eles inclusive não podem ser alterados. Não existe H3, não existe H1, existe H2. Então, o 2 aqui, o índice de atomicidade, não pode ser alterado. Então, vamos desenhar essas moléculas aqui. H2O. Então, um átomo de oxigênio, vou desenhar ele aqui, ó, uma bolinha vermelha grande e duas bolinhas azuis, representando os átomos de hidrogênio. Olha lá, olha lá. Observem, eu desenhei a molécula de água do método de Dalton, usando o átomo de Dalton. Beleza, o que acontece com essa molécula de água? De acordo com a reação química, ela dá origem a duas moléculas. H2, que são dois átomos de hidrogênio juntos, e o O2, que são dois átomos de oxigênio juntos também. Então tá ótimo minha representação de acordo com Dalton. Eu tenho os reagentes e tenho os produtos. Tá tudo certinho. Mas, ô Maílson, tá louco? Aqui só tem uma bolinha vermelha. Por que aqui tem duas? Opa, é mesmo. Então tem alguma coisa errada. O que está errado aqui? É o que vocês têm que prestar atenção na hora de entender a reação química. Essa equação química, ela não está balanceada. Vamos entender o que seria isso. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha pessoal, eu quero que vocês façam para mim um bolo. Um bolo, ele tem ovos, leite, farinha, açúcar e fermento.
Vai sair bolo? Não, não vai sair bolo, porque cada um vai usar uma receita diferente. Os ingredientes, olha só, estão certos. Mas se eu não tiver a quantidade deles, a reação não acontece. Então, como que eu faço isso? Eu preciso entender como que a reação vai acontecer. Pensem comigo. Se tem duas bolinhas vermelhas nos produtos, eu teria que ter duas vermelhas nos reagentes. Lembra da lei de Lavoisier? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu vou imaginar que existia outra bolinha vermelha aqui nos reagentes também. Mas ela pode existir sozinha? Não, a bolinha vermelha aqui, ela está acompanhada de duas bolinhas azuis. Aí tá certo, então vamos retomar. Se apareceram duas bolinhas nos produtos, é porque eu devo apresentar duas bolinhas nos reagentes. Só que essa bolinha dos reagentes aqui, ela não está sozinha, eu não posso colocar um átomo sozinho. Ele está junto com a molécula, né? Então, ele traz consigo duas bolinhas azuis, que são os átomos de hidrogênio. Mas agora complicou foi o outro lado, porque o outro lado só tem duas bolinhas azuis, aqui são quatro. Simples. Se são quatro nos reagentes, devem ser quatro nos produtos também. Então eu faço aqui mais duas bolinhas. Para que eu faço isso? Para eu deixar minha equação estequiometricamente balanceada, em igualdade. Reparem que eu tenho aqui duas bolinhas vermelhas. Duas bolinhas vermelhas. 2, 3, 4. Quatro bolinhas azuis. 2, 3, 4 bolinhas azuis. Então, os átomos estão em igual quantidade. O que isso é interessante para o meu entendimento de reação química? A reação química que eu propus no início é H2O, dando origem a H2 mais O2. Porém, eu preciso colocar agora sim, coeficientes estequiométricos. O que são coeficientes estequiométricos? A quantidade de vezes que cada substância aparece. Então, voltemos. O que é o índice de atomicidade? O índice de atomicidade é o númerozinho pequeno. É o número pequeno, que fica embaixo do elemento químico. Ele indica quantos átomos existem na molécula, ou então no composto. Existem no composto. H2O. Então quer dizer que tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso é índice de atomicidade. E o que é o coeficiente estequiométrico? É o número que eu vou colocar aqui agora. Acompanhe comigo. Quantas vezes a molécula de água teve que aparecer? Ela apareceu duas vezes. Então, olha só, o coeficiente estequiométrico, 2. Ela formou quantas vezes o H2? Ela formou ele duas vezes. 2 aqui. E quantas vezes ela formou o O2? Uma vez. Então, o coeficiente estequiométrico ele vai indicar quantas vezes cada composto vai aparecer. Tá vendo como é que é simples? Por esse motivo, eu vou usar bastante qual teoria atômica? Teoria de Dalton, para explicar o funcionamento das reações químicas. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho? Esse exemplo que eu vou falar com vocês, ele está na página 37. Reparem, ele é bem simples e vai falar justamente disso. Ele deu na verdade ele deu a molécula de NH3. Então, olha, ela vai ser produzida, deixa eu só verificar aqui, a molécula de NH3 vai ser produzida, a molécula de NH3, por meio da junção de N2 mais H2. Então, o que eu quero nesse exemplo? O exemplo vai ter outros desdobramentos, tá? Eu só vou usar o exemplo aqui para consolidar melhor o que eu disse aqui na atividade de cima. Essa é a minha reação química. Os meus reagentes são nitrogênio e hidrogênio. E o meu produto, amônia, NH3. Vamos observar. O N2 tem o 2 embaixo, que é o coeficiente, que é o índice de atomicidade da molécula. Indica que eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui dentro. O H2 indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui. E aqui o NH3, 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Esses numerozinhos eu posso mudar? Não, eles são fixos.
Eles não podem sofrer alteração. Então, como que eu vou trabalhar? Vamos desenhar. Eu tenho aqui o átomo de... Vou fazer aqui do lado para ficar mais fácil vocês verem. Eu vou representar o átomo de nitrogênio por meio de uma bolinha grande verde. E vou representar os átomos de hidrogênio, as mesmas bolinhas pequenas azuis. Então vamos lá. Essa daqui vai ser minha legenda. N2, então duas bolinhas grandes juntas, certo? Mais H2, duas bolinhas pequenas juntas. E o que é o NH3? O NH3 vai ser uma bolinha verde grande com 3 bolinhas pequenas azuis. Eu fiz a representação. Agora, o que eu preciso entender? Está correto o número de bolinhas de um lado e do outro? Não, Maílson. Tem 2 bolinhas verdes aqui que só tem uma. Tem 3 azuis aqui que só tem 2. Então, vamos começar pela verde. Se aqui tem 2, no final tem que ter 2. Então, vamos desenhar a segunda bolinha verde aqui, ó. Nada pode sumir, né? Então, tudo tem que estar em igual quantidade. Mas, Maílson, não existe só bolinha verde, é o NH3. Então, ele traz consigo 3 bolinhas azuis. Ok. Bolinha verde, 2. Bolinha verde, 2. Porém, agora nos produtos eu tenho 6 bolinhas azuis e apenas 2 azuis aqui nos reagentes. Muito simples. Basta eu fazer mais 2 pares que eu passo a ter a mesma representação. Então, os meus reagentes apresentam a mesma quantidade de átomos do que os meus produtos. Então, a lei de Lavoisier está observada, a lei de Proust também está observada, e agora analisando o balanceamento de Dalton. Qual é o coeficiente estequiométrico da minha reação? Quantas vezes o N2 aparece? Uma vez só. Quantas vezes o trio H2 aparece? Aparecem 3 vezes. Quantas vezes o NH3 aparece? 2 vezes. Então, eu tenho um exemplo onde eu tive que fazer o balanceamento usando o modelo atômico de Dalton. Tá vendo como é simples? A partir dessa explicação, vocês vão continuar o exercício 37. Continuar, que eu só fiz o enunciado. Tá? E depois que continuarem o exercício 37, vocês podem fazer a atividade proposta na página 38, desculpa, o exercício da página 37, né? Vocês podem continuar a atividade proposta na página 38 e página 39. E aí, na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos comentar esses exercícios aqui, ok? Então, lancem mão de bolinhas, de canetas coloridas, de desenhos para representar isso aqui para vocês. Ok? Grande abraço, até a próxima.